O livro de Ezequiel é um dos livros mais ignorados na Bíblia. Ele tem sido negligenciado em comparação a outros livros. Ezequiel viveu em uma época difícil, durante o reinado de Zedequias, o último rei de Judá, sendo Zedequias o terceiro filho do rei Josias, que tinha pouca autoridade em Jerusalém e governava com um pequeno exército enquanto a cidade estava sitiada outra vez. Nabucodonosor e seu exército capturaram Zedequias e, diante de seus olhos, mataram todos os seus filhos para acabar com a linhagem real. Em seguida, arrancaram os olhos de Zedequias, fazendo-o testemunhar a terrível cena de seus filhos sendo mortos. E essa foi a última coisa que ele viu em sua vida. Por fim, Nabucodonosor ordenou a completa destruição de Jerusalém. Apesar de estar a milhares de quilômetros de Jerusalém, na terra da Babilônia, Ezequiel foi chamado para pregar nessa época sombria. Sua famosa visão espiritual do Vale de Ossos Secos possui uma melodia cativante, mas em sua essência, trata-se de um renascimento em meio a um cemitério. Essa visão foi baseada em sua experiência sob a orientação de Deus o Senhor, que desejou fornecer esperança ao seu povo escolhido, que estava desesperançado devido à sua maldade e ao cativeiro em terras distantes e estranhas da Babilônia. A visão do Vale de Ossos Secos tem como foco principal os filhos de Israel, mas também traz implicações práticas para nossas próprias vidas. Ezequiel, no capítulo 37, versículos 1 e 2, teve uma visão de um vale cheio de ossos secos. Deus não transportou Ezequiel fisicamente para esse vale, mas lhe deu uma vívida experiência interior que o fez sentir-se imerso naquela cena de desolação. A aridez dos ossos indicava que eles estavam ali por um longo tempo e sugeriam que o local já fora habitado, mas agora estava completamente desolado. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente impactados pela aparente desesperança da situação, assim como os ossos secos representam a decadência espiritual do povo de Israel. Nossos lares também podem entrar em decadência se negligenciarmos a palavra de Deus e as bases familiares. Até mesmo alguns cristãos que antes tinham uma caminhada fiel com o Senhor podem tornar-se um monte de ossos secos, vivendo apenas de lembranças do que foram, em vez de serem o que deveriam ser. Ezequiel respondeu à pergunta de Deus sobre se os ossos poderiam reviver, afirmando que somente o Senhor sabia com certeza, pois o cenário parecia impossível. Da mesma forma, quando consideramos o estado atual das coisas e o futuro, podemos pensar nas possibilidades de um avivamento, mas é o Senhor quem o trará à tona, assim como fez nos tempos de Ezequiel, pois Deus é capaz de realizar o inimaginável. Deus instruiu Ezequiel a profetizar para os ossos secos, declarando a palavra de Deus sobre eles. Essa instrução revelou uma verdade crucial. A proclamação da palavra de Deus traz consigo poder e vida. Assim como os ossos se uniram, os músculos e a carne cresceram sobre eles, e seus corpos foram cobertos de pele, testemunhando um evento milagroso. A palavra de Deus é viva e poderosa, penetrando até o âmago do ser humano, discernindo seus pensamentos e intenções. A fé surge por meio da pregação, que é trazida pela palavra de Deus. Além disso, Ezequiel também recebeu a instrução de profetizar para o Espírito, a palavra ruach em hebraico, que pode significar vento, fôlego ou espírito. Isso demonstrou que todas as realizações humanas são em vão sem a presença do Espírito Santo. A presença do sopro divino é essencial para a vida e existência, assim como foi para Adão, e uma pessoa nasce do Espírito quando nasce de novo. Deus deve infundir a vida espiritual em nossos corações. A visão de Ezequiel foi uma poderosa demonstração de vitalidade, quando o exército de ossos secos foi revivido pelo poder do Senhor. Deus revelou a Ezequiel que os ossos representavam toda a casa de Israel, que havia perdido toda a esperança e se considerava como ossos secos, mas Deus prometeu restaurá-los à vida e trazê-los de volta à sua terra natal. Ele colocaria seu espírito neles, e eles viveriam novamente, cumprindo assim suas promessas. No cenário sombrio e desolador do Vale de Ossos Secos, registrado no livro de Ezequiel, encontramos uma narrativa que transcende os tempos e carrega consigo uma riqueza de lições profundas para os cristãos de todas as épocas. Essa visão, que se desdobra diante de nossos olhos espirituais, revela verdades essenciais que podem guiar e fortalecer nossa jornada de fé. Desolação e renovação espiritual.
O vale repleto de ossos secos espelha as áreas de nossa vida que podem estar em um estado de desolação espiritual. Mostra que, mesmo quando parecemos secos e sem vida, há esperança de renovação. A mesma mão divina que transformou aquele monte de ossos em um exército vivo e vibrante é a que pode reviver as áreas secas de nossas vidas, trazendo cura e renovação espiritual. A importância da palavra de Deus. Ezequiel foi instruído a profetizar para os ossos secos, simbolizando a proclamação da palavra de Deus. Isso nos ensina que a palavra de Deus é ativa e poderosa, capaz de trazer vida onde há morte espiritual. Através da meditação e aplicação das Escrituras, encontramos direção, consolo e transformação. A necessidade do Espírito Santo. O vento, representando o Espírito Santo, trouxe vida aos corpos reanimados no vale. Essa imagem revela a necessidade crucial da presença e atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como os ossos não poderiam se reerguer sem o vento divino, nossa vida espiritual é vazia, sem o poder e a orientação do Espírito Santo. A fé na impossibilidade. A resposta de Ezequiel à pergunta divina sobre a possibilidade de ressurreição dos ossos reflete nossa própria tendência de julgar segundo a lógica humana. A lição aqui é que, independentemente de quão impossível algo possa parecer, aos olhos humanos, Deus é capaz de superar qualquer obstáculo. Devemos confiar em sua soberania e em seu poder ilimitado. A restauração de Israel e das vidas. A visão do Vale de Ossos Secos estava ligada à restauração da nação de Israel. Isso nos lembra que Deus é um Deus de restauração. Ele não apenas deseja trazer vida e renovação às áreas mortas de nossas vidas, mas também tem um plano de restauração para seu povo como um todo. A história de Israel reflete a história de nossas próprias vidas, onde Deus nos resgata, restaura e renova. A importância da esperança. No desespero do vale, Deus ofereceu esperança. Da mesma forma, em nossas circunstâncias mais desafiadoras, a esperança em Deus é nossa âncora. A visão dos ossos secos sendo revivificados nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode trazer vida e vitória. O chamado para profetizar. Ezequiel foi chamado a profetizar para os ossos e ao vento. Isso ilustra nosso papel como cristãos em proclamar as verdades de Deus e a mensagem de salvação. Assim como Ezequiel trouxe vida por meio de suas palavras proféticas, também somos chamados a ser mensageiros da esperança, compartilhando o Evangelho e impactando vidas. A visão do Vale de Ossos Secos transcende os séculos para nos oferecer lições poderosas. Ela nos relembra que, em meio às situações mais desafiadoras, a mão divina está pronta para nos transformar, renovar e restaurar. Como cristãos, somos chamados a confiar na palavra de Deus, depender do Espírito Santo e proclamar a esperança encontrada em Cristo. Essas lições moldam nossa jornada de fé, nos capacitam a superar os obstáculos e nos lembram que, sob a ação de Deus, a vida pode emergir mesmo dos lugares mais secos e desolados. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e embarque conosco nessa jornada de descoberta espiritual. Que tenhas uma transformação profunda enquanto exploramos as lições atemporais dos ensinamentos bíblicos para nossas vidas. Deus abençoe. Fique com Deus.